Porque se você esperar o momento exato, você nunca vai fazer nada, você não vai sair do lugar, porque o momento ideal ele não existe, né? E eu costumo dizer que quando a gente tem uma vontade, a gente acredita e quer fazer acontecer, se você esperar muito tempo, outro vem e vai fazer no seu lugar. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, não pensando no glamour que é o depois que deu certo, cliente circulando, o dinheiro vindo aí a rodo. A gente quer contar toda a história antes de dar certo. E hoje nesse episódio contamos aqui com a Natália Baloni, nossa aluna, né? Estamos ficando velhos, novamente estamos ficando velhos, né, cara? E quem representando hoje é a Lux Imóveis de Alto Padrão. A Natália vai contar pra gente aqui um pouco da sua história, trajetória. E é muito bom, né, Luiz? Quando a gente chega nessa posição que a gente está na mesma mesa, na mesma posição de alguém que a gente deu aula há um tempo atrás, né? Isso a gente se sente um pouco velho, né? Exato. Mas, como eu disse hoje, né? Não são velhos, experientes. É bagagem, né? Exato. Então é muito gratificante pra gente saber que tudo deu certo de alguma forma, mas não foi só, né? Não são só flores, né? Nath, obrigado de ter vindo para cá, de ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Conta um pouquinho aí, se apresenta, conta um pouquinho de você e um pouquinho aí do que é a Lux. Bom, eu sou a Natália, como vocês me conhecem aí já de longa data, desde a época de faculdade. Tenho 33 anos, sou mãe e há 10 anos já eu estou no mercado imobiliário, né? Sempre focada no imóvel de alto padrão, que era o público que eu sempre gostei de atender, o estilo de imóvel que eu sempre gostei muito de trabalhar. Mas não é um mercado fácil. Imagino. É um mercado que você tem uma concorrência absurda. Nem todos os profissionais trabalham com a ética devida que pede a profissão. Então eu costumo brincar que o mercado imobiliário é para os fortes, né? Porque você tem muitos picos, então tem época que o mercado está bombando, ele está excelente, e tem época que você fica meses sem vender. Sim. E muitos desistem da profissão, né? E depois de 10 anos aí nessa experiência, nessa toada de aprendizado, de crescimento, eu achei que chegou a minha hora de abrir a minha imobiliária, trabalhar com um nicho específico somente de alto padrão, que é o que eu gosto de atuar, é o que eu tenho facilidade, é a minha carteira de clientes. E assim nasceu a Lux. Né? A Lux ela é uma empresa nova, mas com uma bagagem de 10 anos. Tem uma equipe pequena, porém muito qualificada. E a gente enfrenta aí os desafios da profissão todos os dias, que não são poucos. E empreender não é fácil. Eu sempre brinco, eu pensei que era fácil empreender, né? Porque, na verdade, parece que é brincadeira, né? Com aquela coisa fácil, né? Você deve acordar 9 horas da manhã, 10 horas, não é? Não, todos os dias 4h40. Eu disputo com o Luiz, quem posta primeiro o café lá no Instagram. É verdade, é verdade. Você fala, você leu aquele livro Milagre da Manhã, né? Li também. Leu também, né? Li. Eu falo que é muito legal, depois que você fica a referência, né? Fica a referência para todo mundo. Exatamente, fica uma referência. Eu sempre indico esse livro, quando você fala Milagre da Manhã, parece que está falando alguma coisa de religião e tal, mas não tem nada a ver, né, Nath? É uma coisa que vai te mostrar, você vai conseguir fazer os seus projetos, aqueles projetos que você nunca consegue fazer quando você trabalha, você acorda às 7h30 atrasado, aí você corre para entrar 8 horas, 8h30 no serviço, aí você sai cansado, você tem 1 horinha de almoço, sai correndo para lá, para cá, resolver os seus problemas, aí chega em casa cansado, dorme para acordar no outro dia às 7 horas. E esse livro, eu acho que você pode contar também, que ele ajuda você a entender que você tem um tempo mais para você, para tirar os seus projetos do papel, né? Como foi a sua experiência quando você entrou para esse clube das 5, vamos dizer? O clube das 5, muita gente, eu vejo na internet o pessoal até falar, mas eu vou ficar rico se eu acordar às 5 da manhã? Não, não vai, né? Depende do que você vai fazer, né? Exato. O que você vai fazer às 5 horas da manhã? Acordar para ficar no Instagram? Mas é aquele tempo que eu falo que ele é sagrado para começar o meu dia. Então eu não gosto de começar o meu dia atropelada, fazendo as coisas em cima da hora. Então eu tenho que acordar, eu faço minha meditação, que é religiosamente todos os dias de manhã. Tenho o tempo do meu café, eu já organizo como eu quero que seja o meu dia, já faço todas as minhas intenções, as minhas afirmações. E isso muda a minha vida, né? Se eu saio de casa às 8 e eu acordo às 7, em 1 hora eu tenho tudo para fazer, cuidar de filho, fazer café, me arrumar.
Então, para mim, isso não funciona. Começou o dia atropelado, o dia tende a terminar pior do que ele já começou. Sim. Então, eu faço parte do Clube das 5 por isso. É aquele seu momento. Você lê um livro, você toma um café, faz uma oração, faz sua meditação. Eu acho que muda e você dá um gás maior pro seu dia. E você consegue, na verdade, visualizar e projetar como vai ser o seu dia. Sim. Porque se você acorda e já sai fazendo as coisas, você não teve maneira de planejar, né? O que a gente fala muito sempre é planejamento. No empreendedor, eu falo que quando o cara é empreendedor, quando ele quer empreender, ele planeja. Ele tem tudo planejado. Inclusive se for dar errado, correto? Exato. Ele tem todos os... se der errado, eu já tenho como sair Plano daqui. B. Se não tiver plano B, se você não planejou, né? Isso serve para abrir uma empresa ou para o seu dia, para coisas pequenas, né? Ou para a vida. Né? Porque uma coisa que a Nath falou que eu achei bem bacana será que se eu acordar às 5 eu vou ser rico? Mas se você está dentro de uma intenção, a palavra é intenção, né? Qual é a sua intenção? Propósito, né? Qual é o teu propósito? Eu quero começar a fazer do meu dia um pouco mais produtivo. Eu quero que o meu negócio prospere. E para isso eu vou, de repente, traçar um plano. Envolve risco? Lógico que envolve risco. Sim. Mas, pelo menos, eu quero e eu estou projetando para isso. Né? Mesmo planejando já é difícil. Exatamente. A gente já tem os percalços aí do dia a dia que a gente tem que ver para onde vai correr. Então, assim, imagina nós que somos empreendedores, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. Se você não tiver o mínimo de planejamento possível, como que você consegue tocar uma empresa, incentivar seus colaboradores, né? Eu trabalho com corretores, eu sou inspiração para eles. Então, Sim. Um dia que eu não acordo muito legal, porque eu também tenho os meus dias, eu me culpo dentro do carro, antes de chegar no escritório, eu falo, eu preciso dar uma palavra ali motivacional, preciso colocar aquela galera para cima. Sim. E se eu não tenho o meu preparo antes de sair de casa, eu não consigo dar 50% do que eu sou para eles. O que é importante do que a Nath falou é o seguinte, liderança, né? Liderança sem atitude, sem comportamento de líder é só formalidade. Exato. E não dá para ser só formalidade. Você tem que exemplo, você é norteador, você é caminho. E se você, como líder, que está conduzindo aquela equipe, chegar desmotivado, não ter a disciplina, não ter a organização necessária, como que você vai fazer a mente da outra pessoa acreditar que aquilo é possível, principalmente lidando com essa sazonalidade que você contou. Exatamente. Né? Imagina só um corretor que está ali, está indo para o 3º, 4º mês e a venda não vem. Apesar de ser de alto padrão e talvez a comissão compense, mas começa a passar um monte de coisa na cabeça da pessoa. Fala assim, viu, e agora? Sim. Né? Mais um mês. Mas... Ele entra, querendo ou não, ele entra nessa vibe que eu costumo falar para ele que a gente nunca pode permitir que entre nessa vibe de escassez. Exato. Né? Mais um mês passou e eu não vendi, então eu sempre tento chamar, vamos tentar identificar onde está o seu problema, o porquê que essa venda ainda não saiu, o que você está fazendo errado ou deixando de fazer. E assim, você liderar pessoas que são 100% movidas à venda e essa venda não acontece, é um desafio. Eu não digo para você que é diário, ele é a cada minuto, ele é a cada hora, ele é ao longo do dia. Você tem eu faço meu planejamento de domingo, todas as visitas, as captações, as reuniões. Às vezes 50% da minha agenda, que eu já planejei no domingo anterior, furou. O cliente desmarcou, teve um imprevisto. Então, se cada visita desmarcada eu for desanimar, o que eu posso esperar? Como que eu vou ser uma corretora de sucesso, sendo que em uma visita eu não consigo falar, vai remarcar, vou tentar o melhor horário na agenda desse cliente para essa visita acontecer. E o mais legal disso, né? Eu costumo brincar, principalmente em treinamento com o pessoal de vendas, que, lógico, o vendedor ele é movido a desafio. Né? Só que para sucesso acontecer, principalmente internamente, para a pessoa estar bem, tá se sentindo competente, é uma matriz onde o desafio tem que ser igual à habilidade. Então, se eu estou num desafio que eu acho que a minha habilidade tá similar, eu me sinto bem, eu me sinto motivado, estou focado. Sim. Mas a grande questão é que quando o desafio é alto e eu começo a não ter esse resultado, eu começo a questionar minhas habilidades. Eu começo a achar que eu não sou capaz para aquilo. Poxa, 3º mês, 4º mês sem vender, será que eu realmente sou bom para isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no mercado certo? A cabeça da pessoa para ir para baixo nesse momento
Não, ansiedade, né? Porque a gente lida com pessoas, não são máquinas, né? Esse é o grande, eu acho que é o grande fator de quando uma pessoa empreende, principalmente ser líder, porque não é fácil ser líder, porque eu falo que o líder, ele é como se fosse mãe ou pai, né? Porque o liderado, ele não aprende com palavras, né? Aquela, não, você tem que fazer assim, mas aí você está mostrando para ele que você está fazendo de outro jeito. Peraí, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, né? Então, se você é uma pessoa que não está nem aí, o liderado não estar nem aí. Então, não adianta cobrar daquela pessoa se você mesmo, como líder, está mostrando para a pessoa que você não está nem aí. Então, como você vai cobrar de alguém, né? Que a pessoa tem que estar aí para uma coisa que você, como líder, não está. Né? É isso que é o... Ô, Nath, mas como que foi essa migração da publicidade para o setor do ramo imobiliário? Como que foi todo esse percalço, todo esse caminho? Conta um pouco para nós aí. Bom, vamos lá. Vocês já conhecem, mas eles não, e talvez isso sirva de inspiração. Com certeza vai servir. Para muitas meninas aí, mulheres, que podem acontecer o que aconteceu comigo, mas vocês se recordam, eu engravidei no 2º ano da faculdade, né? Verdade. E então foi bem ali no início do 4º semestre, eu descobri que estava grávida, logo depois veio a gripe suína, então eu fiz praticamente 1 ano da faculdade em casa, que não podia frequentar a faculdade, e foi um desafio muito grande para mim, porque ele nasceu, eu fiquei, o TCC eu fiz de casa, né, porque eu estava na licença maternidade, então a minha parte do TCC eu fiz 100% de casa. E na época a gente apresentou o nosso cliente, era o Hopi Hari, e aquela apresentação de TCC, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ir para uma agência de publicidade, eu quero trabalhar, era assim, o que eu mais gostava de fazer numa agência de publicidade era toda a parte de mídia, né, eu falei, é isso que eu... Olha lá, quem era o professor de mídia era ele, né? É isso que eu vou seguir, só que não foi como eu esperava, a receptividade do mercado, eu tinha o Leonardo recém-nascido, então, querendo ou não, algumas coisas te limitam, algumas oportunidades. Eu tive uma proposta de uma mega agência de São Paulo na época que se chama RAI, essa agência ela emprega, na época eram 250 publicitários, mas assim, eu não tinha horário para chegar, eu não tinha horário para sair, eu tinha que viajar Brasil, em feiras, em eventos. Então eu senti que eu não estava mais no meu momento de vida para exercer a publicidade. E apareceu a oportunidade de entrar no mercado imobiliário. E eu pensei, eu falei, o publicitário ele é vendedor. Sim, né? por natureza. Ele vende um produto ou ele vende uma marca. Uma ideia. Eu falei, eu vou tentar. Né? E o primeiro empreendimento que eu fiz aqui em Jundiaí foi no Alta Vista. Sei. Aquele condomínio de prédio isolado do Jundiaí Shopping. Frente o Forte ali, não? Ah, não, Alta Vista. 9 de julho. Ah, é verdade, é verdade. Bem, aquelas torres do ladinho do do lado shopping, passou o Jundiaí Shopping. Shopping, já tem a Alta Vista. E ali eu me encontrei. Que legal. Né? Assim, eu me encontrei com o público, com o perfil de imóvel, a maneira que nós tínhamos que trabalhar, treinamentos, vestimenta. Então você lidava com aquele público de alto padrão, que na época era um sucesso de vendas. E eu achei que ali seria uma boa oportunidade para eu seguir carreira, uma publicitária talvez debaixo do pano, como uma corretora de imóveis. Então foi essa a minha transição da profissão para ter me tornado o que eu sou hoje. Mas o que você mais trouxe da publicidade que você utiliza hoje, sem ser a parte da comunicação e da persuasão? Eu acho que, porque eu vejo que a gente que trabalha, que é empreendedor, logicamente que falta muita coisa, né, Luiz? Por exemplo, o Luiz, quando começou aqui na Love, talvez ele tinha a parte de marketing muito latente ainda, aguçada, né? Mas de repente, é a questão financeira da empresa, como que faz para cuidar? O que você acha que faltava em você quando você fala assim, empreender é diferente de trabalhar para alguém? Passei por isso recentemente, né? Porque eu acho que uma coisa é você dominar o que você faz, né? E com 10 anos de experiência naquilo que você faz todos os dias, ou você é expert naquilo, ou você não tem sucesso no que você faz. E eu busquei muito essa expertise, ser especialista em imóvel de alto padrão. E quando eu me senti pronta, falei, agora é a hora de eu ter a minha. Aí veio a parte, mas e o financeiro? Né? Então a gente tem na cabeça, eu vou alugar um escritório ali, vou colocar uma bancada, alguns computadores. Só que aí você pensa, eu vou atender um público que a minha imagem, tanto minha pessoal quanto a minha empresa, é o cartão de visita para ele. Sim.
Aí a hora que você vai colocando na ponta do lápis, chama um decorador, chama um arquiteto, daí você vai ver valor de poltrona, de papel de parede, aí você fala assim, nossa, mas não era melhor se eu pegasse toda essa verba e colocasse em marketing? Marketing vai me trazer mais resultado? Então, eu acho que a parte financeira do empreender, se você esperar o momento exato, você nunca vai fazer nada, você não vai sair do lugar, porque o momento ideal, ele não existe. Né? E eu costumo dizer que quando a gente tem uma vontade, a gente acredita e quer fazer acontecer, se você esperar muito tempo, outro vem e vai fazer no seu lugar. Com certeza. O outro vai ter a ideia que você tinha e você não fez. Eu costumo falar para os meus corretores o seguinte, não dá para fazer perfeito, faz do jeito que dá. Porque quando a gente menos espera, o perfeito vai estar saindo com naturalidade. Isso. Então, é o que eu sempre falo para alguém que quer abrir um negócio, seja uma hamburgueria, uma loja de roupa. Qualquer coisa. Comece da Dê unidade. o primeiro passo. Olha, hoje eu consigo... Mas sabe que tem uma frase, Nath, que é assim, para começar, comece. Comece. É isso. Comece. Né? E assim, eu acho que o máximo de tudo isso é quando você passa aquela fase difícil do empreendedor, você olha para trás e você fala, nossa, eu comecei ali. Pois é. A sua história, Luiz, você não começou aqui. Não. Né? Então, eu acho que as pessoas, elas se prendem muito e elas se sabotam muito para isso. Sim. Na verdade, eu acho que assim, né? Olha que sabedoria, né? A menina que a gente deu aula há quantos anos atrás, né? Quanta sabedoria, né? É muito legal mesmo ver. Né? E assim, só frisando, né? Essa parte que você conta da sua história, não é fácil mesmo. Principalmente para a mulher que engravidou, né? Que ainda estava na faculdade. A gente passou por muitas alunas, né? Que também tem as mesmas histórias. A Nath me contando, me veio tantas pessoas, tantas histórias de pessoas que eram muito boas, que tinham um futuro brilhante, mas que de repente... Engravidou, parece que ficou doente. Mas não só por isso. Não só engravidou, né? Mas assim, as escolhas de vida e como a pessoa reage àquilo que acontece. Eu acho que é isso que é a situação. Porque todos nós aqui, no caso da Nath, falando mais para as meninas, da gravidez e tudo mais, mas podia ser um problema de saúde de alguém, podia ser perder o emprego, podia ser perder alguém da família. Quantas coisas não acontecem? Eu brincava com o pessoal, principalmente na faculdade, né? Você pega um público um pouco mais jovem, né? Assim, gente, vocês estão começando aqui hoje um curso de 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Olha quanto tempo para nada acontecer de difícil. Sim. Então, assim, o obstáculo, a adversidade, ele vai surgir. O que a gente não sabe é que obstáculo que vai surgir. E a proporção que ele vem. Mas, pode ter certeza que da mesma forma que você vai viver um obstáculo e pode querer cair, pode de repente querer parar com tudo, outras pessoas vão viver a mesma situação e elas vão ganhar força. Vai pegar aquela oportunidade. Vão ganhar força. O empreendedor é isso, né? O empreendedor, na verdade, ele é o cara que difere. Enquanto todo mundo vê um problema, ele vê a solução. Ele vê a solução. A oportunidade. Aquela frase batida já, né? Mas enquanto uns choram, outros vêm lenço. Essa é mais pura realidade, né? E uma coisa que você falou, cara, que eu acho que é muito legal, começa de onde você está. Não espere o perfeito, porque perfeito nunca vai estar. Fazer o melhor com aquilo que você tem. E pronto, né? Mas começa. Porque se a pessoa não começa, ela nunca consegue validar. Se ela começou, deu errado, corrigir um erro aqui. Já está melhor do que o outro dia, do que o dia anterior. E assim você vai, né? E a vida é assim até hoje, porque com 10 anos de profissão, eu sou uma pessoa que eu estudo diariamente, eu busco conhecimento diariamente. Sim. E eu também erro. Agora, ela já existe faz 7 meses. 7 meses passa tão rápido que eu poderia estar ainda pensando em abrir se alguém já tivesse feito aqui. Né? Exato. Né? Assim, com a mesma ideia que eu tive, elaborando os mesmos conteúdos que ao longo de 7 meses eu venho elaborando, porque nada também é da noite para o dia. Claro. É tudo um preparo, é tudo uma construção, você construir uma marca, você se tornar referência no seu serviço. Não é fácil, e mas demora. Demora e não é pouco, mas você precisa começar. Sim. Você precisa dar o primeiro passo e você tem sempre que lembrar de onde você começou, com quais condições você começou. Porque é isso que eu quero para mim e para minha empresa. Eu quero olhar lá atrás e falar assim, nossa, olha onde nós começamos e olha onde nós estamos hoje. Que caminho que
que trilha bonita que nós construímos, Sim. né? Eu não sei se vocês conhecem, com certeza, hoje todo mundo conhece o Rick Chester, né? Sim. Que é aquele vendedor de água. Eu acho muito bacana quando... E o cara estourou, né? Explodiu de um dia para a noite porque ele gravou um vídeo que fez muito sucesso e caiu no gosto do Flávio Augusto, que é o dono só da WhatsApp, né? Um cara bilionário hoje, né? Que também é uma história muito legal que se Geração contar. de valor Geração de valor, o cara era nada. O cara morava, pegava ônibus para ir trabalhar e o cara construiu uma baita empresa, né? Vendeu por quase R$1 bilhão. E o Rick Chester, ele fala, tem um símbolo que ele carrega, que ele era vendedor de água. Então, para todo evento que ele vai, ele carrega aquela bolsa de água, porque ele fala que aquilo lembra de onde ele veio. E você saber de onde veio é muito importante. Você saber a tua raiz, a tua história, como você começou. Não tem nada mais satisfatório pessoalmente, né? Que você pode ser, às vezes nem chegar a ser milionário, mas você saber que você construiu alguma coisa, que você agregou valor na vida de pessoas, porque a gente emprega pessoas. Sim. Através daquele emprego, as pessoas constroem os sonhos delas. Né? O empreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, quantas pessoas estão junto ali e que a gente está ajudando eles a concretizar os sonhos deles. Né? Acho que o empreendedor é muito mal visto ainda no Brasil. Mas você sabe que o empreendedor ele tem 2 desafios, né? Vamos fazer um comparativo aqui com o topo de uma montanha. Vai. A primeira grande dificuldade, problema que eu vejo é o seguinte: é a autossabotagem de achar que eu não sou capaz, que não vai dar certo, de olha, eu tô saindo daqui, puta, mas o topo da montanha é muito longe, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho força para isso? Será que eu tenho habilidade para isso? Então, essa questão de você se pôr para baixo, de você achar que não é capaz, já é o primeiro grande dificultador. E o segundo ponto, que é a comparação. Porque às vezes você tá ali subindo, e você vê gente descendo, você fala assim, puta, eu vou descer também. Né? Então de repente a tua empresa está em viés de crescimento, mas de repente um concorrente, alguma coisa foi impactado por alguma situação de mercado e acabou caindo. Sim. E você vai lá ficar com medo. Então é aquela questão de você acreditar realmente naquilo que você é, na sua potencialidade, naquilo que você tem para entregar e tentar utilizar o comparativo para o bem. Sim. Porque o mal, sabe que a ansiedade vem da comparação, a depressão vem da comparação, né? O mal do século dizem que é o Instagram faz isso com as pessoas, né? Porque todo mundo ali vive meio que uma realidade inexistente, uma mentira, né? É uma excelente ferramenta de trabalho, eu acho que para qualquer serviço, para qualquer produto. Mas infelizmente as pessoas elas estão preocupadas em colocar ali uma realidade que ela não existe. Exato. E o bastidor de como é a vida de um empreendedor no início de carreira, sem dinheiro, montando um escritório com o que tem, comprando tudo parcelado, porque naquele momento era o que você podia entregar, era o que você podia fazer. Sim. Essa parte ninguém mostra, todo mundo já quer mostrar o escritório lindo de uma laje na Faria Lima, na Berrini. Ninguém quer mostrar a salinha comercial que começou. Como começou, né? Que tinha ali, não tinha a decoração que você queria, ou não tinha a grandiosidade que você imaginava. Sim. Então eu acho que falta um pouco disso das pessoas. As pessoas, elas parece que têm medo de inspirar outras pessoas com a história de início delas. Sim. Que é o nosso propósito. E se comparar, né? E se comparar com o outro, né? O nosso propósito aqui história, do podcast, né? É justamente quando a gente... Um desses de gole em gole que eu e o Luiz vive aí. A gente tem que ter um outro podcast, acho que vai ser de gole em gole, né? Legal. Esse é proibido para menores. Para menores de 18. Mas assim, um desses dias que a gente estava conversando, né? Poxa, a gente já passou cada uma para conseguir vencer um pouco na vida, para conseguir ter um pouco de sucesso. E a gente vê tanta gente batalhando e conseguindo, né? Só que parece que a gente fala tão pouco da história sem o glamour. Né? A gente fala se conta só a parte bonita, a parte legal. Pô, deu certo, nossa, que legal. Mas e o antes, né? Então, a gente tá vendo um show ali, mas e como foi a montagem? Como que foi para chegar nesse conceito, nessa ideia? Praticamente. Né? Então, como se a gente estivesse fazendo aqui os bastidores do empreendedorismo, né? A história que pouca gente conta. E é importante a gente entender que não é fácil, mas é possível. Mas eu acho que aí é a parte da comparação, né? A gente não pode se comparar com ninguém, né? Não. É você, é a tua história. Você está escrevendo a sua história. Mas olhar para o outro como uma forma de incentivo, aonde eu quero chegar igual. Aí que vale a pena. Pô, aí é legal, porque aí você aprende, é o benchmark, você olhar para o cara, mas é que tá. entendeu?
comparativo. Mas por que a gente pega o comparativo do mal? Você pode pegar no exemplo bom e no exemplo ruim. Por que a gente se apega ao ruim? Porque é o natural do ser humano, A né? gente Por que no jornal só vende desgraça? Tanta gente Porque- fazendo bem feito, tanta gente Pois é. mostrando o que dá. E se você quiser, você pode se apegar nisso. Mas é que as pessoas, por algumas aí que eu converso, elas querem o caminho mais fácil. A lei do menor esforço. Exato. Aquele caminho que alguém te dá pronto, que você consegue um sócio investidor que monta o negócio dos seus sonhos. Sim. Mas aí depois vem a cobrança daquele sócio investidor, porque ele quer resultado, ele quer faturamento. E uma empresa que tem um ano e meio de vida, ela não dá o retorno lucrativo que todo mundo espera, e vender imóvel de alto padrão, de 5, 10 milhões, igual a gente estava conversando, Sim. não é fácil de você vender. Não é fácil de você ser Não bom é tirar nisso. pedido, né, Nath? Não é tirar pedido. Não é vender E pastel, não é- hambúrguer, Não né? é tirar Diferente. pedido. E não é fácil o suficiente você se vender como profissional especialista nesse segmento para um cliente que está disposto a pôr na sua mão 10 milhões de reais no imóvel. Sim. Aí quando você vende, nossa, que puta sorte, trocou de carro, pois aí 200 mil, 300 mil de comissão no bolso. Só que às vezes você fica com o mesmo cliente um ano. Sim. Não é uma venda de Às pastel, vezes né? você mostra 10, 12, 15 imóveis para o mesmo cliente e ele está vendo outros com outros colegas em outras imobiliárias. Sim. E você tem que fazer o cara ficar ali com você. Não, ele pode ver imóvel com quem ele quiser, mas Claro. ele vai comprar comigo porque o meu atendimento é o melhor, o meu pós-venda é o melhor. Então, assim, é essa imagem que eu acho que falta as pessoas terem um pouquinho de ciência que em qualquer atividade, em qualquer segmento, isso elas vão enfrentar. E o que eu acho, Nath, é assim. Eu costumo brincar que botar fogo é fácil, difícil manter a chama acesa. Exatamente. Porque assim, você abrir um negócio, fazer uma baita promoção de inauguração, no caso aqui uma hamburgueria, e trazer gente, legal. E como que você mantém a chama acesa desse público para continuar vindo aqui? Né? Um cliente de alto padrão. Beleza, chamar esse cara para conhecer é simples, talvez. Mas e para manter esse cara com você, fazer ele ir pegando um pouco de Te confiança, indicar, né? Que Porque pra mim ali é o que mais funciona. funciona a É o indicação, boca a né? boca, Exatamente, é a boca a boca. indicação. Então, o trabalho, o esforço que está por trás de uma venda, de um atendimento, a gente coloca muita energia naquilo. Né? Então, quando você pega um cliente desse potencial, eu costumo falar para os meus corretores, galera, vamos cocriar que vai vir o cliente fácil, o cliente decidido, que o imóvel que vocês têm é o que vai encantar o cliente, porque eu acredito muito nisso, em lei da atração. Exato. Sim. É, Opa. A minha mente, ela é assim, sempre voltada para o lado positivo, mas também mexendo as coisas aqui embaixo, porque nada acontece Não é sem mágico, isso. né? Exatamente. Então eu falo para eles, e quando é impressionante, mas quando eles têm o cliente na mão deles, a taxa de conversão assim de venda que a gente consegue fazer pelo atendimento, porque eles são bons no que eles fazem. Eles são especialistas no que eles fazem. Cirúrgicos. Cirúrgicos. Eu falo que a gente não vende imóvel. A nossa preocupação são pessoas. Se eu entender a sua dor, Sim. a parte mais fácil é eu te vender o imóvel. Então eu preciso ser especialista em pessoas. Perfeito. O imóvel, ele é uma consequência. Mas é por isso que tem pouca gente fazendo bem, Nath. Porque a gente não se importa com o outro, a gente se importa com a gente. E essa é a grande questão. Se às vezes eu brigo com o cliente, eu chego lá fazendo consultoria. Porque eu acho e eu gostaria assim. Não, mas não é pra você. Não é pra você. Você vem, você ajuda alguém. Você está resolvendo um problema para alguém. Você está atendendo uma necessidade de alguém. Então, essa pessoa que você tem que compreender, não o seu desejo, a sua necessidade. Mas é difícil desvincular esse cordão umbilical de, não, é que nem se você que o cara aqui na hamburgueria fala assim, não, mas eu adoro essa combinação. Tá, mas quantas pessoas Vão gostar. vão gostar? Para qualquer empreendimento, isso a gente bateu muito nisso daí. Porque a gente, como é publicitário, né, a pessoa vai lá, vamos criar um logotipo, exemplo. Não, vamos criar um logotipo. Não, mas eu gostei desse. Tá, mas o seu público gostou?
Ah, não, mas eu gostei. Tá, mas você vai vender para você mesmo? Você não é o seu target. Você não é o seu target. É se pôr no lugar do outro. Você vai ver, você está vendendo para outra. Você entender as pessoas. Eu acho que você falou um ponto crucial. Sim. Você não vende só o produto. Se você se preocupar, e o Emerson também, né? Fala, se você entendeu a dor do outro, é muito mais fácil você vender. Né? Se você tem uma carteira de imóveis para vender e você conversou com aquele cliente, com aquela pessoa, e você entendeu a dor dela, você já sabe qual imóvel ela precisa. O que ela realmente precisa. Isso seja para carro, seja para casa, seja para fome, seja para pizza. Exatamente. O que você gosta? Então eu tenho esse. Né? Então acho que a vendas é isso. Né? Mais do que isso. É entender para atender. Exato. Isso é clichê também. Clichêzão. Muita empresa usa. Mas é isso. Mas se você não entende, você não atende e você não vende. É uma coisa que puxa a outra. Mas para dar esse match entre aquilo que a pessoa quer, precisa e o que eu tenho para oferecer, tem todo um trabalhinho ali de paciência, tem todo um trabalhinho de tolerância, e eu falo a gente porque eu também sou da área comercial, a gente tem que dar segurança, a gente tem que passar credibilidade, a pessoa tem que entender a nossa palavra, a nossa palavra tem que passar conforto. Tem que entender o que você faz, né? Passar conforto. Se você vai vender um carro, se o cara te pergunta, mas e esse item aqui? Então, eu vou olhar para você, olha, você não tem nada que você está falando, entendeu? Você tem que ter uma preparação, um preparo para você. É um cuidado, né? Você entender o cliente, depois também você saber o que você está vendendo. Quais são os diferenciais? Por que esse imóvel tem esse valor? Que é o que a gente estava comentando, Nath, o que é para você um imóvel de alto padrão? Quais as características que precisam ter? Sim. Às vezes o cliente ele vem em busca de um alto padrão, mas a necessidade do padrão de imóvel que ele procura não se enquadra no alto padrão e às vezes ele não precisa desembolsar o que ele imaginava para resolver o problema dele. Mais do que isso, o que é alto padrão na cabeça dele. Exato. Porque você, como especialista na área, você olha, eu considero imóvel de alto padrão acima de X milhões de reais, que tenha essa estrutura, que tenha esse formato e tal. Mas de repente a pessoa procura você com uma bala na agulha ali, só que para alto padrão é outra coisa. É outra coisa, entendeu? Então, às vezes, alto padrão para uma pessoa é só um condomínio e uma casa muito boa. Não importa se tem 600 casas ali junto. Para ele já é alto padrão, porque da onde ele veio, para onde ele está indo, aquilo é muito alto padrão para ele. Né? Exato. Então, depende da balança, querido. É exercício. Né? Por isso que a gente brincou que tudo é gourmet agora, né? Nossa, mudou a apresentação, é gourmet. Água gourmet. Tudo água gourmet. É como se assim, tudo que é diferente é gourmet. E não necessariamente, mas para a pessoa às vezes é. Nath, conta uma história curiosa, algum perrengue, alguma coisa que aconteceu nesse período aí de empreendedorismo. 10 anos de empreendedora. Quantos minutos eu tenho para contar os perrengues? A gente faz 4 horas. A gente faz episódio 2, 3, 4. Porque 10 anos em perrengue, olha, vida de corretor não é fácil. Então, eu acho que um dos maiores perrengues que eu já passei na profissão, antes de trabalhar com imóvel pronto, eu fazia muito lançamento, né? Então, todo lançamento se tem um pirata. E o que é esse pirata? É um gazebo, sabe aquelas barracas de praia? Sim. Dentro do terreno, com 150 corretores de todas as imobiliárias da cidade, e era ali que a gente tinha para ficar o dia todo, para fazer um sorteio, para ver quem ia tirar os primeiros números, para atender aquele cliente espontâneo que passava ali na vez. Nossa. Então era no sol, na roleta. chuva, sem banheiro, sem cadeira, marmita, comia marmita na mão, sentada no chão, porque não tinha um espaço, um apoio pra gente almoçar. Então assim, pegar panfleto de construtora, etiquetar 2, 3, 5 mil com o seu nome, com o seu telefone, Jardim Paulista, Jardim Samambaia, Malota, cansei de andar a pé no sol quente, colocando em caixinha de correio, na esperança, colocando na caixinha e falando, esse aqui vai me ligar, esse aqui vai marcar só de na visualização. Esse tem potencial. Esse tem potencial. Então, assim, são perrengues da profissão que hoje eu vejo tudo tão digital, né? Que às vezes eu olho para os meus corretores e eu falo, viu, olha as ferramentas que eu estou proporcionando para vocês, e na minha época não tinha isso não. Sim. Na minha época era tênis embaixo de sol quente para nós irmos em busca desse cliente. Lead qualificado, marketing digital, tráfego pago, na minha época isso não existia. Então, para você ir em busca daquele cliente, colocar ele embaixo do seu braço... Nath, mas olha... sabe o que eu acho legal de você falar disso?
o quanto, lógico, o digital ele veio para facilitar, ele veio para encurtar caminho. Só que para algumas pessoas ele atrofia. Atrofia porque ele espera o cliente ali o tempo inteiro despejando no computador Atrofia. dele. Ele não faz as ferramentas básicas, né? Que você podia sair atrás, né? Não, o passivo ele não vai. Exatamente. Pior que isso. Ele não vai atrás do passivo. Às vezes a tecnologia faz a pessoa não criar a casca necessária para o sucesso. Por quê? Vou dar um exemplo aqui bobo, uma simbologia. Se tiver o seu filho, se ele chegar com o dever da escola, e ao invés de você ensinar para ele, ao invés de você, de repente, buscar ajuda para ele, mas fazer ele entender, você fazer o dever para ele, de repente a nota dele vem boa. Isso na minha casa não existe. Que bom, né? Não existe. Chinelo come. Mas se você fizer o dever pro seu filho, o resultado dele vem bom, mas ele não aprendeu. Não é a capacidade dele. E aí, o problema que eu vejo da tecnologia hoje é que como ela facilita demais para conseguir um lead, para fazer... Boa parte do trabalho já vem meio que filtrado. Você não tem hoje, em vendas principalmente, pessoas que sabem realmente dar leite de pedra. Sabe realmente falar assim, viu? É esse o caminho. Se não tiver o digital, eu vou vender do mesmo jeito. Mas não diria que é um mal, né? Porque toda a tecnologia, antigamente, na minha época, é ruim falar minha época, né, cara? Porque a gente fica muito velho. A sua época era muito longe. Mas eu lembro de quando a gente fazia trabalho, eu lembro quando eu tinha a idade do seu filho, por exemplo, né? Seu filho tá com 13, né? Vai fazer 13 Vai agora. fazer 13, 12, 13. Cara, a gente tinha que ir na biblioteca, a gente tinha que pegar a enciclopédia, a gente tinha que procurar os capítulos da Barça, a gente pegava papel ao maço, a gente escrevia, né? Então era caro. Isso tudo fazia com que a gente saísse da inércia. A gente não podia ser passivo. Hoje, deitado no sofá, eu pesquiso no Google e eu tenho um monte de trabalho realizado ali que eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mandar imprimir, coloco ali e entrego. O que você aprendeu? E aí, você aprendeu, na prova? Né? Então, o que eu falo pro meu filho, adianta você copiar, adianta eu te dar um dever para fazer, te explicar, e a hora que eu dou as costas você copiar do Google? Falei, na hora da prova você não vai conseguir copiar, mas eu acho que a internet, toda essa parte de marketing digital, eu tenho um irmão que tem uma mega agência de marketing digital, é muito facilitadora de negócios. Muito. Mas para muitos segmentos, eu acho que ela podou a iniciativa do profissional ir atrás, ela podou a criatividade do profissional de ir em busca de um cliente, de ir em busca de um imóvel. Então hoje eles querem tudo isso muito fácil. Sim. Eles querem que tudo isso venha até eles, venha no aplicativo. Olá, chegou um lead para você atender, boa sorte. Mas e o buscar? E eu passei por todo esse processo dentro da profissão. Então hoje eu olho e falo, é tão mal acostumado, porque na minha época, né, eu tinha que ligar para 80 pessoas para uma me pedir a apresentação por e-mail, porque na época não era o WhatsApp, na minha época. Então era por e-mail, era e-mail marketing que a gente mandava. Sim, sabe o que é mais legal? É que toda vez que você fala assim, na minha época, o pessoal fala assim, mas você está sendo saudosista. Porque é nostálgico. Nostálgico. Você não está atualizado. Não. É esse meio campo entre estar atualizado, aproveitar o máximo das ferramentas que você tem hoje, porque isso realmente encurta, mas não ser dependente dela. Essa questão. Utilizar as tecnologias a seu favor, todo recurso que tiver na tua mão, você saber o que fazer, mas sem ser dependente. Exatamente. Se amanhã o robozinho não te der um lead qualificado, o que você vai fazer para buscar esse contato? Eu vou ter que ir pra rua, eu não vou ter que ir num Tem que comércio, ligar, falar tem com que um amigo, Exato. falar, viu, você não conhece ninguém que tá vendendo um imóvel ou que tá pensando em comprar, me indica, eu te faço uma parceria, eu divido minha comissão com você. Então eu acho que isso falta um pouco dos corretores, porque é o que eu falo para eles, eu falo, a venda ela é um funil. Quanto maior for a boca do seu funil, a probabilidade de cair o comprador ela é maior. Agora hoje eles ficam reféns do lead qualificado. Da bendita rolê. O lead que vai cair na mão ali, ele fala assim, eu vou tirar pedido. Mas é surreal isso, né? Porque é a mesma coisa do Luiz aqui, abrir a porta e assim, não, o pessoal vai ver a fachada aqui e vai entrar. Né? Não é assim. Não funciona. Funciona, você tem que todo dia ir atrás, cara. Além de você trabalhar, por exemplo, com logicamente a gente faz uma criação de conteúdo, né? Você tem que, porque Instagram exige isso, né? As pessoas hoje em dia elas querem conexão com a marca.
As pessoas entender, não só, elas não vêm para comer. Humanizar, né? Você tem que humanizar. Em todas as marcas, eu sempre falo, o que você está fazendo para humanizar o seu negócio? Você não está humanizando? Você mostra a sua cara, quem é você, quem está por trás da empresa? Porque hoje em dia, você pode ver que as empresas mais famosas, as empresas que mais estão em alta, são empresas que humanizam. Sim. Porque as pessoas criam conexão. É o tal do storytelling, né? Toda empresa que conta história, ela cria conexão. Porque a gente, desde os Homens das Cavernas, nós pintávamos a paredinha lá, que era o quê? Contar história. A gente estava contando uma história para deixar para os pessoas lá da frente. É um registro. Então, quando a gente está contando uma história, aquela pessoa ela vai se identificar. Em algum momento, né, quem está assistindo a Nath esses dias, né, vai por esses dias aí no vídeo, no YouTube, vai ver, pô, eu também passei por isso. Eu também passei por esse perrengue. Eu também tive um filho na faculdade. Para mim também não foi fácil. Pô, pronto. Criou uma conexão. Exatamente. Né? Porque as pessoas precisam, né? Que foi exatamente o que eu falei pra você quando veio o convite. Daí eu falei, nossa, que máximo, né? Fazer a história de uma pessoa chegar pra outras. Sim, porque assim, às vezes num dia que você não tá tão confiante em si, você fala assim, mas eu vou contar minha história pra alguém, quem que vai achar graça? Quem que eu vou inspirar? Mas às vezes é uma história assim, tão inspiradora, né? Que às vezes alguém pode me ver lá no Instagram, num imóvel de 10, de 12 milhões e falar assim, nossa, mas olha como é fácil, deve ser super fácil conseguir um imóvel desse. E às vezes eu fico tentando falar com o proprietário meses, para ele deixar eu fazer uma foto do imóvel dele para trabalhar. Mas olha a história por trás lá da Natália, né? Que ficava em loteamento, chovia, tinha que pôr bota, amarrar sacolinha de mercado no pé para poder mostrar terreno para o cliente porque atolou. Então, eu acho que pessoas devem compartilhar histórias. Pessoas inspiram pessoas. E a gente sempre tem uma coisa boa para dividir e encorajar alguém. E o que eu sempre falo assim, né? É que a gente estava no começo da conversa, que a gente começou antes dos bastidores aqui, né? A gente estava falando que tem mais crítico do que pessoas positivas, né? Porque é muito fácil criticar. A fila para crítica é enorme. Né? Para ajudar são poucos, mas para fazer menos ainda. Então eu acho que as pessoas, em vez de só criticarem, né, elas têm medo de sair delas da inércia, irem atrás, e é difícil. Então é mais fácil criticar. É mais fácil criticar, porque é de braço cruzado, né? É de braço cruzado. A gente sabe que a gente não é nada sozinho, né? Com certeza. A gente não é nada sozinho. Então a gente tem às vezes uma boa ideia, a gente tem ali, às vezes, em determinado momento a gente tem até recurso para colocar aquela ideia em prática, mas prosperar sozinho é uma coisa muito difícil. No início, quando você teve a ideia de sair de repente de um olhar mais CLT para um olhar mais empreendedor, que tipo de parceria, com quem você contou na época que você falasse, puta, se eu não tivesse esse suporte, esse apoio, talvez nada tivesse dado certo? Olha, o corretor, a partir do momento que ele decide ser corretor, ele não é mais CLT. Porque em qualquer imobiliária que ele trabalha, ele não tem salário, ele não tem ajuda de custo, ele não tem nada. É ele por ele, né? É ele por ele. Vendeu, ganhou. Não vendeu, corre para vender, porque senão você não vai ganhar, né? Então, eu costumo dizer, brincar, que o corretor, por mais que ele trabalhe em uma imobiliária, seja um colaborador ali do time de vendas, ele já é um empreendedor, porque ele tem que fazer por ele como ele vai vender para que ele tenha o salário dele ali, a comissão. Então, quando eu decidi abrir a minha imobiliária, eu não tinha dinheiro. Aí você começa, eu vou vender meu carro para, né, começar um negócio, venderia, não teria problema nenhum. E eu tive um apoio, assim, mais emocional e incentivador, que foi do meu marido, né? Então, assim, como eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, tudo que tá na minha imobiliária é cartão de crédito. Tudo parcelado. Sabe aquela história assim, eu vou pôr o pé, Deus vai pôr o chão e eu vou conseguir pagar e eu vou conquistar? E foi assim. Só que ele tava ali do meu lado, você é capaz, você vai ser referência no que você faz, você é muito boa, eu te admiro, porque tá ali comigo, vê que o dia a dia não é fácil, aquela ansiedade, vai atender um cliente, manda proposta e tira da comissão e joga valor aqui e volta pro comprador e a venda não sai. Então, ele é o meu maior incentivador. Em que sentido? Todos. Ele é o meu maior incentivador como mãe, como mulher, como empresária, como líder, como corretora. Então, para ele, eu sou a melhor corretora do mundo. Mas também, quando acontece alguma coisa que eu dou uma pisadinha de bola ali dentro do profissional, ele que
é um empresário há muitos anos, ele chega para mim e fala, viu, aqui, arruma aqui, senão você não vai conseguir ir para frente, né? Mas sócio, investidor, aquela bolada de dinheiro para abrir o negócio, não teve não. Mas assim, é gente, tudo legal, na raça ali. Ó, gente, presta atenção nisso que a Natália falou. A importância de você colocar boas pessoas e estar com boas pessoas na sua vida, porque se você tem alguém incentivando você, se você tem alguém que está te colocando para cima, que vai ser o seu suporte para você seguir adiante, isso faz a diferença no momento de fraqueza, isso faz diferença no momento de dor. Agora, se você coloca do seu lado, e é uma escolha, não tem como falar que não é uma escolha, todo mundo que está do seu lado é a tua escolha. Essa escolha, ela pode te ancorar. Sim. Ela pode te ancorar, pode te pôr para baixo. Então a importância da gente caminhar com os bons. Sim. Exatamente. Se a gente caminha com os bons, a gente caminha bem. Teve né? um outro episódio que nós falamos, né? Eu falei que eu comento, né? Falava que quem está do seu lado ou te puxa para cima ou te puxa para baixo. Exato. É Não tem jeito. batata. Se você está andando com pessoas que só te atrasam a vida, que não te incentiva para nada, sempre que você conta uma coisa boa, essa pessoa fala, mas não sei o que, sempre fala que o dela é o melhor, que o dela que ela fez diferente, que não sei. Você está com pessoas tóxicas do seu lado e você não está percebendo que essas pessoas estão sugando a energia da gente. Então, o sucesso, ele garante muito, né, é muito mais garantido de quem te incentiva, de quem fala pra você, vai que você é fera no que você faz. E é bom que, se a gente não tem incentivo, a gente é ser humano, né? Você começa a acreditar Você que começa você a acreditar realmente que é você bom é, naquilo. né? E existem estudos, né, que falam assim, eu gosto muito dessa parte de neurociência, sabe? Que mexe com o cérebro, porque a gente é uma máquina. Ponto. Né? O nosso cérebro ele é um computadorzinho que está acostumado a fazer rotinas. E a gente está... E assim, se você... É ao mesmo tempo que você acredita que você é ruim, é ao mesmo tempo que você acredita que você é bom. E existem algumas, né? Existem uns estudos que falam que quando você está se sentindo para baixo, você erguer a mão, né? Você erguer a mão assim, ó. E gritar, né? Colocar a mão na cintura falar assim, ó. E falar para você, né? Você pode, você é forte, você é capaz. Né? Porque a gente às vezes é tão bombardeado e às vezes não é culpa nossa. Às vezes a gente está cercado, às vezes a própria família, eu falo. Às vezes a própria família, mas também que não é culpa da família, que vem que já vem de geração em geração. São as sabe? crenças, né? São as crenças traz. limitantes, sabe? A gente tem que furar, se a gente quer fazer alguma coisa, tem que furar a bolha e falar, cara, eu não sou isso que estão me limitando, né? Eu falo muito para os meus corretores, o exercício do espelho. Não sei se vocês conhecem, vou até explicar para quem não conhece também. Quando você acorda e você fala assim, hoje eu não tô afim. Não tô afim de trabalhar, não tô afim de resolver os meus problemas, não quero. Você vai na frente do espelho, se arruma, passa o perfume lá, arruma o cabelo, a mulher passa um batom. Olha no espelho, desculpa o palavrão, mas é uma palavra que eu tenho muito comigo e eu falo isso pra mim todo dia. Se olha no espelho e fala, você é foda. Sim. Você é capaz. Você consegue. Não tem ninguém melhor que você. Porque se você não acreditar nessas qualidades que você tem, quem vai você acreditar? nunca vai se sentir bom naquilo que você faz. Então é olhar no espelho e falar, você é foda, você é capaz. Até mesmo porque antes. isso muda a sua frequência Muda, vibracional total. e você sai de casa falando, Sou é foda. hoje. É hoje que eu vou vender aquela casa de 10 milhões. E é mudou hoje a chave, porque você tava para muda, baixo, né? Porque você se incentiva, você se olha, você olha para trás ali no espelho e você vê já o que você vai cair agora. E é por isso que tem uma máxima que fala que se você não vê o seu valor, você vai acabar sempre com alguém que também não vê. Sim, semelhante. Então a primeira coisa é a gente acreditar no nosso potencial, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode entregar, porque se a gente não fizer isso, não é o outro que vai fazer pela gente. Com certeza. Não é. Nath, estamos indo para a parte final. Quase 50 minutinhos já. Já Mas passa rápido. Uau. Tá vendo? O Passa papo é rápido. gostoso, mesmo. passa muito Né? rápido. Pois é. Então, assim, resumidamente aqui, me fala, conta aqui pra gente quais são os planos futuros da empresa, em que pé que tá, o que você projeta aí para o futuro. Olha, para o futuro, eu acho que a corretagem ela é muito algo para você viver hoje, né? O mercado ele é muito volátil, é um mercado que muda muito. Então, os meus planos e projetos para a Lux, eles não são a longo prazo, eles são a médio prazo. Né? Então, por enquanto, eu acho que somos muito novinhos para eu já dizer o que eu almejo
num futuro próximo de um ano e meio. Eu acho que a gente está no caminho certo. Muitos clientes hoje nos procuram por já passarmos credibilidade em deixar um imóvel conosco para vender ou para alugar. Então, eu acho que, por enquanto, não temos planos maiores do que, sim, sermos cada vez mais referências no mercado imobiliário de alto padrão do interior. Então, num futuro breve, expansão da região. Tá? Hoje a gente atua muito em Jundiaí, mas a gente já tem pessoas ali que estão abrindo as portas para a gente em Itu, que é uma cidade riquíssima, sim. Vinhedo, Valinhos. Então, num futuro breve, estaremos aterrissando nessas cidades. Mas nada de muito grandioso, porque eu acho que uma marca nova, ela precisa primeiro se fincar, ser sólida, para depois a gente conseguir expandir e fazer novos planos maiores, mais grandiosos. Boa, então, Nath. Hoje esse é o nosso caminho aí que estamos seguindo. Boa. Então, assim, a gente sempre pede, né, na parte final, para que o nosso convidado possa dar uma mensagem para nossa galera aí, falando o porquê que a pessoa pode empreender, o que ela deve esperar. Então, passa uma mensagem aí positiva para essa pessoa que está vendo a gente aqui e que está pensando em empreender em breve. Eu acho que é o que eu falei aqui desde o início. Você que tem medo de começar algo, porque talvez não esteja capitalizado, talvez não seja o investimento do tamanho que você gostaria que fosse, simplesmente comece. Todo mundo deu o primeiro passo. Ninguém começou uma grande empresa, a Google não começou do tamanho que ela é hoje, a Apple também não. E quem somos nós, meros mortais, para começarmos de uma maneira que a gente sonha ou imagina? Então não tenha medo de olhar para trás e mostrar a sua trajetória. De onde veio a Natália? Como a Natália trabalhava como corretora? E hoje, depois de muito tempo, mas com coragem, a Natália abriu o negócio dela. Não é fácil, muitos desafios virão. A gente vai sentir vontade de desistir, vai achar que isso não é pra gente, mas se você é bom e você acredita naquilo que você faz, comece. Dê o seu primeiro passo. Eu acho que essa é a mensagem aí. Se olha no espelho, se olha no espelho, fala que você é foda, que você é capaz, que você vai conseguir. Eu acho que pra quem acredita, não tem segredo, é trabalho. Né? O sucesso não ficar em cima do muro, preguiça. Né? Sucesso não é exatamente. Exatamente. Fala que quanto mais você trabalha, mais sorte a gente tem, né? Essa é uma frase que eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele fala, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque a probabilidade de quando você está fazendo uma coisa, a probabilidade de dar certo aumenta. Exato. Né? E assim, fechando então, para quem acredita, é só o trabalho. É só colocar em prática. Nath, com certeza. Agradeço. Obrigada a vocês, eu adorei estar aqui contar minha história. Fico muito feliz aí pelo convite e por vocês acreditarem também no que eu me tornei. Muito legal. A gente obrigada que se sente mesmo. super feliz. Muito sucesso para vocês aí. É uma empreitada nova nossa também. E eu tenho certeza que já é sucesso. Boa. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Valeu. E vamos lá. Gente, fechamos assim então mais um episódio do nosso podcast de pouco em pouco, não contando o glamour, que é depois que deu certo, mas contando toda a história que acontece antes de dar certo. Até o próximo programa. Valeu! Valeu!